Romanos, capítulo 12, verso 21. Enquanto você encontra, nós vamos orar sobre essa palavra. Espírito Santo, Deus amado, Deus querido, sabe, Senhor, eu sou pai, eu amo muito ser pai. Meu filho foi uma criança desejada, nós planejamos, o Senhor nos concedeu no tempo certo, foi uma bênção na nossa vida, é uma bênção na nossa vida. Mas nada me alegra mais do que ter a sua presença. A minha esposa foi uma coisa boa que vai acontecer, meu filho, minha família, os irmãos que estamos aqui congregando nessa noite. Mas nada me preenche mais do que o teu Espírito, Pai. Mas nós queremos pedir nessa noite que o Senhor venha derramar a tua graça aqui nesse lugar. Que essa palavra, Senhor, possa inundar nossos corações. Que através dessa palavra, Senhor, nós possamos despertar um sono espiritual que talvez estejamos inseridos. Senhor, que através dessa palavra nós venhamos ser aqui aquecidos em nosso coração, Pai. Que essa palavra possa nos colocar para cima, rumo ao lugar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Somente esse versículo, irmão, vai ser breve hoje. Olha só. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal no bem. Amém? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu estava durante o dia hoje meditando com Deus. Muitas são as pregações que poderiam ser feitas nessa noite, mas o Espírito Santo me levou a esse versículo, a esse entendimento. Irmãos, o maior desafio que nós temos que enfrentar enquanto cristãos não é guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Porque Satanás, por mais que ele seja poderoso, por mais que ele tenha um exército de anjos decaídos ao seu governo, mas se nós estivermos alicerçados com Deus, nós podemos vencer qualquer mal que sobrevenha sobre nós. Amém? Mas o maior gigante, o maior desafio que eu e você temos que enfrentar chama-se eu. Amém? O maior desafio que nós temos que enfrentar somos nós todos os dias e todas as manhãs. Já falei aqui algumas vezes, um certo pastor foi pedir um conselho: pastor, o que eu preciso fazer? Somos jovens, pastor, o que eu preciso fazer para viver tudo que Deus tem para a minha vida? E o conselho que ele recebeu foi: só permaneça de pé. Amém, irmãos? Irmãos, o maior desafio da nossa geração é negar-se a si mesmo, é vencer a si mesmo. O maior, digamos assim, a maior virtude do Espírito Santo que nós precisamos cultivar em nós, talvez seja uma das principais, chama-se domínio próprio. Amém? Porque pessoas não têm se dominado, famílias têm sido destruídas. Porque pessoas não têm se dominado, casamentos têm sido extirpados. Porque pessoas não têm se dominado, ministérios têm sido destruídos. Porque pessoas não têm conseguido dominar a si próprio, não têm conseguido prosperar financeiramente falando. Porque o chefe fala uma coisa e a pessoa já fica estressada e já logo sai com o chefe falando que o chefe pede demissão de agora. Amém, irmão? Ou até mesmo com o cliente, que também é o nosso chefe. Então, irmãos, o domínio próprio, por você se autocontrolar, por você vencer a si mesmo, é o grande desafio nós enquanto cristãos. Irmãos, o que botou Eva e Adão para fora do paraíso, do centro da vontade de Deus, um lugar que Deus tinha para ele? O que colocou eles para fora foi o fato de eles não terem conseguido vencer a si mesmo. Amém? Se você conseguir vencer a você mesmo, você vai ter uma família abençoada. Se você conseguir vencer a si mesmo, você vai ter uma vida financeira abençoada, você vai prosperar. Se você conseguir vencer a si mesmo, você vai ter um ministério abençoado. Se você conseguir vencer a si mesmo, a sua casa será abençoada. Amém? Irmãos, o segredo da caminhada do Evangelho está na renúncia, está em vencer a si mesmo, está em deixarmos de lado a nossa própria vontade. Mas como isso é difícil, né, irmãos? Oh, meu Deus do céu!
Como é difícil vencer a si mesmo, como é difícil negar a si mesmo, como é difícil abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, do nosso próprio querer e fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus preparou para nós uma vontade soberana, uma vontade, sabe, um projeto para a vida de cada um de nós, mas nós só vamos conseguir vencer a isso se nós vencermos a nós mesmos. Todos os dias quando você levanta pela manhã, eu e você temos que tomar decisões. Se vamos sucumbir ao pecado ou se vamos viver uma vida de santidade. Amém? Todos os dias, irmãos, nós temos que olhar, né, eu, por exemplo, enquanto homem, olhar para o sexo oposto e dizer: eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, eu tenho minha casa e eu prefiro permanecer fiel ao meu Deus, primeiramente a minha família e a minha casa. Amém? Irmãos, nunca foi tão difícil negar-se a si mesmo como nos dias atuais. O consumo de pornografia no Brasil aumentou, durante a pandemia, aumentou 200%. Os sites que produzem conteúdo, né, com esse tipo de conteúdo, lançam-se mais de 200 sites por dia, todos os dias no Brasil. Amém? Irmãos, mais do que 50% dos cristãos estão dentro da igreja tiveram contato com um tipo de conteúdo desse. Estou dando um exemplo só, mas nós podemos citar vários outros tipos de pecado que estão nos rodeando todos os dias. Então, na palma da nossa, mão. Amém? Então, o grande desafio não é você ser um conhecedor exumo da palavra de Deus. Eu conheço pessoas que têm formação teológica, que podem dar aula de Bíblia para mim, mas que estão caídos, abandonaram o casamento, traíram a esposa, destruíram o seu lar porque não conseguiram negar assim. O segredo está em negar a si próprio. Você sabe por que Jesus conseguiu cumprir o propósito dele, viver o destino que Deus tinha para ele? Porque Jesus negou a si próprio. Irmão, você pensa que eu e você somos discípulos de Jesus, que devemos seguir o nosso mestre? Você acha que com a gente vai ser diferente? As tentações estão aí, irmãos, todos os dias. Todos os dias. E a tentação não vem de chifre vermelho, todos veem, não. A tentação vem bonita, cheirosa. Está repreendido em nome de Jesus. Não é isso? Irmãos, e a Bíblia dá para a gente alguns ensinamentos de como vencermos tudo isso. De como, olha que coisa interessante, irmão. A palavra nós já começamos a compreender agora a necessidade que eu tenho de negar a mim mesmo, de vencer a mim mesmo, porque isso vai me colocar no local que eu sei para mim, que Ele preparou para mim, para minha casa, para minha família. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, olha que coisa interessante. Pastor, como que eu faço então para vencer todas essas tentações e bandeiras que todos os dias aparecem para nós? Primeira coisa, irmão, olha o que a Bíblia diz: aquele que for bom diante de Deus, fuja da aparência do mal. Amém? Irmãos, se você quer vencer a tentação, seja covarde, ó. Pé. Não é assim que a gente fala no salão? Faz, irmão, vai falar em Belém, irmão. Pega o beco, irmão, desse jeito aí. Pica muro, como o pessoal fala aí. Tem vários termos, irmão. Faz, irmão, no Rio de Janeiro, carioca, né? Faz, mete o pé, porque não tem quem seja forte perante as tentações. Bem, você sabe quem José conseguiu vencer? A rainha, quando chegou para ele todo despido, o José meteu o pé. Porque se José ficasse mais 30 segundos, ele tinha perdido a batalha. Irmãos, a batalha contra nós mesmos é a batalha que muitas pessoas têm perdido todos os dias. Amém? A maior batalha que nós enfrentamos não é contra Satanás, é contra nós mesmos. E muitas vezes nós perdemos todos os dias. Talvez você que está aqui nessa noite, eu não conheço a sua intimidade. Irmãos, só o Senhor conhece o nosso coração. Talvez você está aqui nessa noite, eu estou me acompanhando pela internet, e você está perdendo a batalha para você mesmo.
Os dias estão aí. Irmãos, nesse período nós estamos enfrentando agora de pandemia, nunca teve tantas pessoas afastadas do Evangelho como nesse período. As pessoas vão se afastando, se esfriando, se afastando da fé, se entregando nessa tal essa sexualidade depravada que tem sido colocada em nossas mãos pelo celular, pela televisão, etc, etc, etc. Tantas coisas que andam sorrateiramente, desejem fugir, a gente não para aí, vamos ficar só mais um pouquinho. Epa, só mais um pouquinho, quando a gente vai ver, a gente está envolvido com aquilo. Eu estou lendo um livro, irmão, sobre libertação na área da sexualidade. Irmãos, esse pastor, ele é um cara que tem experiência, ele trabalha com libertação há mais de 20 anos. Amém? E ele assim, confidencia algumas coisas, que atendimento que ele faz, trabalho que ele faz na igreja, e o negócio é surreal. Você não tem noção do que é isso? Você não tem noção do que é isso? Parte dos pedófilos, as pessoas que têm feito, os malfeitores nessa sexualidade, são formados nisso. Começa assim. Amém? E nós, enquanto cristãos, irmãos, a depravação sobrevém sobre nós de uma forma muito pior, muito mais escandalosa, sabia disso? Muito mais escandalosa. É o caso daquele pastor, lembra da escola do Espírito Santo? Ele violentou e depois tacou fogo. Entendeu? Pastor, irmão, 300 pessoas na igreja. Não é brincadeira, irmãos. O Espírito Santo está dizendo para nós que nessa noite uma coisa séria. Nós precisamos vencer a nós mesmos, lá em mão da sua própria vontade. E a forma mais fácil de fazer isso é, faça. Mete em pé, irmão, em nome de Jesus. Não, vou ficar só mais um pouquinho. Tá quentinho, tá legal? Não, mete em pé em nome de Jesus. Porque não tem, a palavra do Senhor diz que o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? O Espírito já está tudo pronto, irmão. Nós estamos prontos para subir para agora. Mas a nossa carne, ela deseja ardentemente todos os dias o pecado. Ela deseja a dissensão. Ela deseja a contenda. Ela deseja o pecado da depravação na área da sexualidade. Ela deseja a vaidade, a soberba. Sabe, a nossa carne, ela anseia por isso, a glutonaria, etc, etc. E nós estamos pensando, contra isso nós estamos lutando, irmãos. É por isso que é importante nós estarmos em constante jejum, pelo menos uma vez por semana. Nós precisamos levantar o jejum para mortificar a nossa carne, porque senão nós não conseguiremos vencer as tentações desse século de igreja do Senhor. Amém, amados? Irmãos, muitas coisas que nós não temos conseguido alcançar, que nós não temos conseguido vencer, são provenientes disso, porque muitas vezes nós, em vez de corrermos, ficamos sendo acariciados por aquele pecado. Irmãos, os dias são de preparação para o arrebatamento. Os dias são de preparação para a volta de Jesus Cristo sobre essa terra. O Filho do Homem está voltando. Jesus está voltando. Amém? Nós vamos levar isso a sério. Irmãos, isso não é brincadeira. Nós estamos lidando com a salvação da nossa alma. Nós estamos lidando com a salvação da nossa casa, irmãos. Isso é sério. Não brinca com isso. Está lá no seu celular, está lá na sua TV, está lá na sua cabeceira, está lá quietinho lá no canto. Mas aquilo veio para destruir, para matar, para roubar, para destruir. Eu estava refletindo hoje, irmãos, como é que o diabo ele esse aquilo? Olha só, essa pandemia que sobreveio sobre o Brasil, ela não só tem matado, ceifado vidas, mas ela tem destruído a nossa nação economicamente. Porque pouco de dinheiro que era para estar gastando com outras coisas, investindo em outras coisas, que está sendo destinado para comprar teste de Covid, para comprar esse material de som, até mesmo na questão da roubalheira que está tendo nesse período agora. Não é isso? Então o marido está entrando com os dois pés nas finanças da nossa nação. Está entrando com os dois pés, ceifando vida, irmãos. Todos os dias, olha, eu estou conversando com você que agora, estou pregando para você que agora, e está morrendo gente agora.
Nessa noite está morrendo gente, irmãos, de Covid. Agora, nesse momento. É nossa série. Amém? Então se prepara, endireita a sua vida, endireita a sua casa, endireita os seus caminhos, a ordem do Senhor. Essa ordem é para nós, é para mim, para você. Amém? Endireitemos a nossa vida, porque, irmãos, nós somos só no centro. E ali, além de levarmos a nós a salvação, precisamos também levar alguns que crerão no meio do caminho, juntamente conosco. Porque muitos são aqueles que ainda não creem, irmãos, que ainda estão entregues à própria sorte, e que no dia do juízo final estarão na condenação eterna, querendo ou não, acreditando ou não. Amém? Então a palavra do Senhor para nós é: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo pensamento negativo, não se deixe vencer pela depressão, não se deixe vencer pelo pensamento que vem que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, que não vamos. Não deixe que esse pensamento mal vença você, mas nós precisamos vencer o mal com o bem. Amém? É com o bem que a gente vence o mal. É aqui que está a arma, irmão. Não tem nada mais forte, mais poderoso do que o bem. Nada mais forte, nada mais poderoso do que o bem. Porque se alguém vier, e esse versículo ele é falado, o apóstolo Paulo inicia dizendo no versículo antes, olha o versículo anterior: portanto, se o teu inimigo tiver fome, verso 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmãos, fazendo bem, abrindo mão da sua própria vontade, nós vencemos o inimigo. Não se deixa vencer pelo mal. Esse mundo, a palavra do Senhor diz que o mundo emana do maligno. O mundo jaz do maligno. Amém? Esse mundo é mau. Irmãos, não tem nada que vem do mundo para nós que seja bom para nós. Mas nós não podemos deixar vencido pelo mundo. Nós precisamos vencer aquilo que está no mundo, aquilo que se levantaram contra nós. Amém? Vença a tristeza com a alegria que há dentro de você em Cristo Jesus. Amém? Vença a enfermidade com a saúde que Deus colocou em você. Vença, sabe, a miséria com a prosperidade que o Senhor já colocou dentro de você. Em nome de Jesus, não vamos deixar com que todo o mal que tenha emanado da sociedade, do mundo, que ele possa acessar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida. Mas nós precisamos vencer esse mal com o bem. Amém, irmãos? Porque fazendo isso, nós estamos amontoando um braço de fogo sobre a cabeça de Satanás. Amém? Irmãos, foge da aparência do mal e faça, não se deixe vencer pelo mal. Não se entrega. Não se entrega, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você que nessa noite, em nome de Jesus. Presta bem atenção nisso. O mundo tem um padrão de pensamento. Sabia disso? O mundo tem um padrão de pensamento. E nós, quando cristãos, começamos a caminhar no Evangelho, o Senhor, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe uma maravilhosa luz. E colocou em nós a unção do Espírito Santo. E agora nós precisamos ter uma mente transformada juntamente com Cristo. Uma mente transformada. Então, o padrão do pensamento do mundo, não pode ser o meu padrão. Para o mundo é normal botar um shortinho aparecendo aqui, a gente chama de glúteos, e sair por aí postando as pernas. É o padrão do mundo. Para o mundo é normal. Sabe de uma coisa, está dando certo, eu vou pegar a minha certidão de casamento, vou lá no fórum, vou lá abaixo, vou divorciar. Esse é o padrão do mundo. A pergunta é: nós vamos aceitar esse mal? Ou nós vamos vencer o mal com o bem? Irmãos, o padrão de pensamento do mundo, ele diz que eu não posso ser bobo. Se alguém fez um mal comigo, eu tenho que pagar na mesma moeda, não é isso? Mas o padrão de pensamento do reino dos céus é assim: se alguém te fez mal, se tiver com fome, dá de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber para ele. Amém? O padrão de pensamento nosso
é diferente do padrão de pensamento do reino. Melhor, o padrão de pensamento da igreja precisa ser diferente do padrão de pensamento do mundo. Amém, amados? Olha para mim, se você não mudar o padrão do seu pensamento, a forma de pensar, nós não vamos conseguir vencer o mal. Amém? Se nós não mudarmos nosso padrão de pensamento, nós não vamos conseguir vencer o mal. Padrão do mundo para o reino. Aleluia. Ficar com pânico é o padrão do mundo ou é o padrão do reino? Ficar desesperado, perder a esperança. Amém, irmãos? Ó, pensamento do reino. Glória a Deus. Amém, amados? É um pensamento do reino que nós vamos avançar, vamos vencer em nome de Jesus. O Senhor fará coisas extraordinárias. Irmãos, eu estava. Essa noite o Senhor estava me mostrando coisas extraordinárias. Rapaz, quando o Senhor começou a me mostrar, eu fiquei, meu Deus, que loucura, Senhor! O Senhor me mostrou, eu entrando na casa de pessoas que eu nunca imaginei para entrar, e pregando o Evangelho para ela, e aquelas pessoas se convertendo, irmãos. O padrão de pensamento do reino é muito maior do que o padrão do nosso padrão de pensamento mesquinho, pequenino, falho, pecador. O padrão de pensamento do mundo, deixa eu ter alguns minutos de prazer aqui na internet, no celular, no YouTube, no Facebook, seja o que quer que seja. E o padrão do pensamento do reino, deixa eu ter mais um tempinho com meu Deus, deixa eu ter uma experiência maior, deixa eu ter uma profundidade maior com Deus, deixa eu ter, sabe, uma unção maior com meu Deus. Esse é o padrão do reino, irmãos. O padrão do mundo diz assim: quem quiser que faça a sua parte, é cada um cuidando do seu, cada um do seu amigo. O padrão do reino é amar o teu próximo como a ti mesmo. É ser compassivo, é estender a mão, é ser solidário, é abraçar, irmãos. Esse é o padrão do reino. Glória a Deus. Eu preciso decidir enquanto cristãos se eu vou vencer o mal ou se eu vou me deixar ser vencido por ele. Amém? Você está em um ambiente, seja onde quer que seja, na sua casa, no seu trabalho, que você percebe que tem uma ação maligna nele. Agora você precisa tomar uma decisão. Eu vou me deixar ser vencido por esse mal, eu vou ser mais um líder da multidão, ou eu vou vencer esse mal com ele. Amém? Deus está te dando um segredo, uma ferramenta, uma espada para você vencer essa guerra em nome de Jesus. E o segredo é esse: vem com ódio, você vai com amor. Amém? Veio com palavras ríspidas, você vai com palavra mansa. A palavra branda desvia o fluxo, mas a palavra ríspida desperta ele. Amém? É assim, irmão, é o padrão do reino. Você precisa botar no teu coração, nós precisamos botar no nosso coração o seguinte: eu preciso ter um padrão na minha vida. O meu padrão de pensamento não pode ser o padrão da terra, não. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para pensarmos enquanto cidadãos dos céus. Amém? O cidadão do céu não fica preocupado assim: meu Deus, será que vai ter amanhã? Será que não? O cidadão dos céus, ele está preocupado em viver o melhor hoje. E experimentar, irmãos, o nosso dia, irmã Helena, é como um suco de limão, um suco de laranja, irmão. Não tem como você põe laranja no espremedor e que você tira o máximo de caldo dela. Nós precisamos pegar cada dia como se fosse uma laranja e tirar o máximo de caldo daquele dia, o máximo que ele pode te oferecer de ponto melhor, amém? Deus tem um dia de hoje para nós. Esse dia não acabou ainda, essa noite vai ser maravilhosa ainda, em nome de Jesus. Ainda tem um caldinho dessa noite ainda, irmãos. Aleluia. Esse é o padrão dos céus. E o padrão do mundo é que será que 2021 vai ser pior que 2020? Quando começou essa crise, começou a pessoa a falar: e não sei o que, meu Deus do céu, 2020, irmão, 2020 foi um ano que a gente mais avançou financeiramente falando. Amém? Em 2020 nós pulamos para mais uma casa decimal, nós financeiramente falando, em nome de Jesus. Amém?
Em 2020 nós dobramos o nosso patrimônio. Em 2021, irmão, 2021 vai ser um ano extraordinário. 2021 vai ser um ano abençoado para a nossa vida. 2021 será um ano de grandes acontecimentos na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, sabe, na nossa igreja, na nossa congregação, na sua finança. 2021, o Senhor entregará em suas mãos muitas coisas que Ele não entregou em 2020. É isso que Ele tem preparado para o ano que vem. O nosso padrão não é o padrão aqui no mundo, o nosso padrão é o padrão do reino, irmão. No reino não tem crise, no reino não tem doença, no reino não tem enfermidade, no reino não tem tristeza, não tem angústia. Lá tem paz, alegria e gozo do Espírito Santo. Esse é o padrão que Deus falou para eu e para você viver. Aleluia! Chega, irmãos. Chega de viver o padrão do mundo. Isso é pequeno demais. Deus falou para você estar em outro nível. Quem está pensando no reino está olhando na frente. Quem está pensando no reino está projetando o crescimento. Quem está pensando no reino, irmão, está olhando para a família e vendo coisa que ninguém está vendo. Glória a Deus. Aleluia. Você verá acontecer coisas na sua família, com a sua parentela, com a sua casa, que você nem imaginava. Pessoas que hoje você ora, mas que vão chamar você para orar. Amém? Pessoas que hoje você ora na sua casa, mas que um dia vão chamar você para orar. Cuidado com o que você está pedindo para Deus, que Ele atende. Amém? É desse jeito, irmão, em nome de Jesus. Quem é acordado de madrugada para tirar a faca para matar meu pai, hoje limpou a igreja para você sentar aqui para assistir esse culto. Amém, irmãos? Quem saiu do trelé, que a mãe tinha que costurar o avatar do boneco do trelé do carnaval, está aqui, ó, a esposa do pastor agora. Se liga. Eita glória. Irmão, sabe o que é? Olha que interessante. O maligno, ele treina a nossa mente para nós pensarmos o padrão do mundo. O Espírito Santo vem e é difícil, irmão. Porque nós temos uma tendência carnal a pensar o padrão do mundo. Uma tendência carnal. Você vem no culto 10 vezes, mas você vai arrebentar, você vai vencer, você vai papapá. E a pessoa, será? O diabo chegou lá e fala assim: ó, vou destruir a sua família. A pessoa já entra em pânico, vai chorar, já desanima, já quer se esfriar, quer ser feliz. Amém, irmãos? Então, padrão do mundo e padrão do reino. Você está aqui. Como diz o Claudinista, né? É outro patamar. É outro patamar, Zé. É outro patamar, irmão, em nome de Jesus. Para com isso. E nós aprendemos no passado que você não precisa ficar igual um maluco, não. Vai vir na sua. Vai na sua. Salmo 127, versículo 2. Os seus ele dá como dorme. Nessa noite você vai para casa, você vai dormir hoje, você vai fazer coisas na sua vida. Quando você amanhecer amanhã, ele vai entregar nas suas mãos. Amém? Porque os seus ele dá quando dorme. E quando você está dormindo lá, roncando na mão, né? Irmão, deixa trabalhando essa favor. Na virada, na vigília da madrugada, os anjos estão pelejando a meu seu favor, cooperando para nos dar vitória. Aleluia, essa coisa linda, irmãos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Espírito que está em nós. Aleluia. Glória a Deus por isso. Irmão, o seu padrão está lá em cima. Em nome de Jesus. Vencendo o mal com o bem. E não se deixando ser vencido pelo mal. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente poder orar. Em nome de Deus. Pede podemos passar o do horário também. Quem assistiu a conferência ontem? Amém. Glória a Deus.
Foi bênção. Assiste tudo bem. Tudo não. Deu aquela. Vou chorar. O pastor contou um testemunho muito bacana. Ele disse assim: olha, ele teve um filho antes do casamento atual dele, e ele abandonou esse filho. Depois ele foi para um outro casamento, o senhor aí conheceu o Evangelho, ele era usuário de droga, depois conheceu o Evangelho, se converteu. Depois esse filho se aproximou, mas ainda assim parece que ficaram um ano sem se falar. Não é que não tinha um bom relacionamento, eles ficaram um ano sem se falar. Mas depois desse um ano, esse filho descobriu um câncer, ele se aproximou, se quebrantou, restaurou a paternidade na vida dele, né? E depois de tudo isso que aconteceu, esse filho depois foi curado, câncer do testículo, não podia ter filhos, gerou um filho depois. E quando o filho nasceu, o filho presenteou o pai, ele botou o mesmo nome do pai no filho. Ele falou assim: pai, hoje eu quero te honrar, que se o meu filho for 10% do que o senhor for, eu estou feliz. A paternidade vai restaurar para o meu irmão. Amém? Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus pode fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Não existe nada que não esteja ao alcance do Senhor. Amém? Não diminua Deus na tua vida. Irmãos, Deus está vivo. Jesus está vivo, irmãos. Aleluia! Ele pode fazer qualquer coisa, irmão. Não há nada que Ele não possa fazer. Você imagina a alegria daquela casa em que o filho nem sequer falava com o pai, mas ao ponto, o filho chegou a uma intimidade tão grande com o pai, mediante aquela circunstância do câncer, e que quando ele ia fazer a sessão de quimioterapia, o pai largava tudo e ia para lá só para ficar desmontado com ele, e naquele momento ali a paternidade vai ser restaurada na vida dele. Deus vai restaurar a área na tua vida, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, vai fazer coisas inimagináveis, irmãos. É isso que Ele vai fazer para nós, amém? Não deixa o Satanás se enganar, não. Ele tem um futuro de bênção preparado para nós. O Espírito Santo está vivo no meio de nós, amém? Nós estamos aqui nessa noite, nós somos prova disso, irmãos. Alguém, a minha mãe, me arrastava para dentro de casa, me arrastou aquela vez para dentro de casa, me recebeu muitas vezes bêbado em casa. Mas hoje eu tive a oportunidade de batizar a minha mãe na água, como você viu aqui nessa igreja. Amém, amados? E muito mais coisas serão paradas. Deus está falando para nós: eu estou vivo no meio de vocês, eu estou vivo. Mas nós não podemos ficar com o pensamento aqui. O pensamento tem que estar assim. Quando vier uma mentira, sabe, você dá uma gargalhada na cara dele e fala assim: quem é você? Maior que está em nós. Amém? Mas você precisa vencer essa vida. Amém? Porque aquele pastor, irmãos, ele teve que passar por cima de muita coisa, de muita soberba, de muito orgulho para ir lá para restaurar a paternidade. Não foi fácil. Amém? Toda restauração, ela só vai acontecer quando nós abrimos mão do nosso relacionamento. Sabe, vencer para nós mesmos. Pensa assim mesmo. Glória a Deus. Fechamos os nossos olhos, então. Senhor, em nome de Jesus, eu estou diante de pessoas que vão contar testemunhos extraordinários. Meu Deus, pessoas que vão falar de coisas que os seus familiares, os seus parentes vão ouvir, mas não vão acreditar. Oh, Espírito Santo. Se o Senhor pudesse passar no telão, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Jesus, é coisa extraordinária, meu Pai. Espírito Santo, está diante de famílias e que terão no meio dos seus pastores. Aqui estão famílias, meu Pai, e que terão dentro das suas famílias pastores, missionários, homens e mulheres de Deus sairão das famílias que estão aqui nessa noite representadas, porque o Senhor é o Deus da restauração. O Espírito Santo, de nossa casa, de nossa família, sairá provisão para muita gente, meu Deus. Espírito Santo, coisa extraordinária, coisa tremenda que o Senhor fará em nossa casa, meu Deus, que nem mesmo Satanás pode acreditar.
sou homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Está vendo eu prometido a casa? Não cumprirá. Não cumprirei. O Senhor está no meio de nós, irmãos. O Senhor está vivo no meio de nós. O Senhor está vivo no meio de nós. Ele pode fazer, Ele vai fazer. Ainda que os seus olhos contemplem coisas, sabe, dificuldades, mas eu quero, sabe, te fazer enxergar não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais, que, sabe, um barulho de festa, júbilos. A palavra que o Senhor me deu hoje de manhã foi assim, irmãos: aquele que semeia chorando a sua fé, sem parar com júbilo, agora você vai estar chorando, agora você vai estar gemendo, agora vai estar difícil, mas o que Deus tem preparado para nós é alegria, é júbilo, irmãos, é glória, é coisa que o dinheiro não compra, tem nada a ver com coisas materiais, é coisa extraordinária, Senhor. Espírito Santo, mas eu quero orar para meus irmãos aqui nessa noite, pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos dar força para vencer a nós mesmos, porque nós temos perdido a batalha muitas vezes para nós mesmos. Nós temos deixado nos ser vencido pelo mal, muitas vezes o mal da tristeza, da depressão, do pensamento negativo, meu Pai, de tantas outras maldades que existe no mundo, tem se chegado a nós e tem imperado a nossa vida, e o pensamento do reino tem sido colocado de lado. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar o pensamento, meu Pai. O Senhor quer mudar o padrão. O Senhor não quer que nós andemos no padrão que esse mundo preparou para nós. O mundo preparou um padrão de derrota e fracasso. O mundo preparou um padrão de que a família que começa errado vai terminar errado. Mas sabe, esse não é o padrão dos céus. Não, esse não é o padrão dos céus. O padrão dos céus pode ter começado errado. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se prepara para o final em nome de Jesus. Agora pode não estar legal, agora pode não estar do jeito que eu e você percebemos, queremos, mas no final, irmãos, o Senhor está preparando um pódio para nós, o Senhor está preparando a coroa. A palavra do Senhor diz: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vitória. Aleluia. Diga comigo assim, diga: Senhor, eu já tomo posse, meu Pai, da coroa da vitória. Eu acredito, meu Deus, que a promessa que o Senhor derramou para a minha casa, a promessa que foi realizada sobre a minha família, sobre a minha finança, sobre o meu negócio, diga: vai se cumprir, Senhor. Diga: porque eu não fui chamado para andar segundo o padrão do mundo. Diga: eu fui chamado para andar no padrão dos céus, e o padrão do reino é vencer ou vencer. Cristo é vencer ou vencer, e aplauda o nome de Jesus essa noite. É o padrão do reino, irmãos, não é o padrão da terra. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar nessa noite. Deus é bom, irmãos. Deus é bueno. O padrão do reino